A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui. Fizemos do nosso terraço uma sala de bate-papo nesta manhã. As portas da igreja MEPB Zona Sul está em quarentena, mas na casa de cada irmão da MEPB Zona Sul tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, muito emocionada de falar com os irmãos, ao vivo. Nós, que às 9 horas da manhã, todos os domingos, temos o costume de estarmos reunidos, estudando a palavra de Deus. Hoje, nós vamos fazer um bate-papo, continuar, aquele bate-papo que nós temos todos os domingos pela manhã, em cada classe. A classe de adulto estava estudando as 7 cartas da igreja do Apocalipse. E nesta manhã nós vamos dar uma continuidade numa conversa, num bate-papo bem descontraído da igreja de Sardes. Mas antes nós queremos assim iniciar orando, agradecendo a Deus, porque nós temos governantes que se preocupam conosco, que com essa preocupação eles nos mandam ficar em casa, nos guardando, para que eles possam administrar a saúde pública da melhor maneira possível. Então vamos orar, amados. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais uma semana que iremos iniciar. Por este domingo de sol maravilhoso que nós temos aqui em João Pessoa. Sabemos que os irmãos do sertão também estão nos ouvindo e nós queremos mandar um forte abraço para vocês nesta manhã. Vamos Pastor orar. Norman, Pastora Lourdes, e os irmãos ali na cidade de Santa Luzia, e também os irmãos aqui da MEPB Zona Sul, enfim, a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, porque apesar da circunstância e da situação, o Senhor está no comando. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos deixa só. A tua palavra diz que mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos num dia maravilhoso, acordamos, estamos em casa, estamos reunidos com a nossa família, Senhor. Nós te louvamos, nós te pedimos nesta manhã que o Espírito Santo de Deus esteja conosco neste bate-papo. Ó Deus, nós queremos o teu Espírito Santo conosco. Ó Deus, para ministrar aos nossos corações, porque nós estamos aqui, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Visita cada lar nesta manhã. Visita cada casa. Visita, Senhor, cada um que está sendo alcançado por este meio de comunicação da internet, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, como um só povo, cada um na sua casa, cultuar o Senhor nesta manhã. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos iniciar louvando, irmãos. Nós temos o nosso cântico litúrgico e nós iremos cantar o hino 476 do nosso cântico litúrgico, a capela, A capela. Então, os irmãos, nos perdoem. Nós iremos cantar, adorar o Senhor com o hino 476. Se você tem o cântico litúrgico, ou se você conhece, é um hino bastante conhecido, Então, nós vamos cantar, vamos afinar as nossas vozes agora e vamos louvar ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna.
Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia! Só por Jesus é que nós ganhamos a vida eterna com Deus. Os irmãos estão vendo que nós estamos com o celular, porque nós estamos também, né, vendo as mensagens que estão enviando para cada um de nós, e nós estamos aqui nesse momento para adorar o Rei Jesus. Amém? Nós vamos, esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né, revista nova. Se ainda não adquiriram, adquiram. Será uma bênção. A lei de Deus é a relevância dos 10 mandamentos hoje. Nós iremos iniciar essa revista após a quarentena, né? Com toda a igreja reunida para a glória do Senhor. Mas hoje nós iremos compartilhar, como dissemos, uma das igrejas do Apocalipse, que está no capítulo 3, a igreja de Sardes. E nós vamos convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Será um bate-papo. Eu estarei fazendo algumas perguntas ao pastor Normando, que é o pastor da igreja MPB Zona Sul, congregação da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, MPB Torre, do pastor Nelson Monteiro. E neste momento, que também a igreja está em quarentena, né, de portas fechadas, obedecendo as normas do nosso governo, do nosso governador do estado da Paraíba, né, nossas igrejas estão fechadas. E neste momento nós vamos ler o capítulo 3 de Apocalipse, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes uma das poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai
e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E neste momento, nós iremos começar perguntando ou pedindo que o pastor relate um pouco da história desta igreja, da igreja de Sardes. Nós sabemos que nós que estamos estudando alguns domingos as igrejas de Sardes, as igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, ela começa o Senhor dizendo que conhece as obras dela. E em todas as igrejas, capítulo 2, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, eu conheço as tuas obras. Né? Para a igreja de Esmirna, ele diz, eu conheço a tua tribulação. Não tenha medo. Né? Para a igreja de Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar onde você está inserida. Portanto, arrependa-se. A igreja de Tiatira, ele diz, eu conheço as tuas obras. E outra vez, para a igreja de Sardes, ele está falando, eu conheço, eu te conheço, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas obras, eu conheço o lugar onde você está inserido. Então, eu pergunto para o pastor, qual é a história dessa igreja, deste lugar onde ela está inserida? Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Espero que nessa live, que vocês estão vendo, nos assistindo, chegue aí, encontrem os amados irmãos em paz, na graça e na paz do Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades. E aí, nós, antes de responder essa pergunta, na verdade, a pastora perguntou sobre a questão da igreja. Irmãos, toda e qualquer igreja, ela está inserida num contexto, ela está inserida em uma região geográfica, e a igreja de Sardes não foi diferente. Na verdade, as 7 cartas que o Senhor Deus, ele pede para que o apóstolo João escreva às 7 igrejas da Ásia, são, na verdade, essas cartas que foram enviadas a igrejas literais. Na verdade, do ponto de vista do aspecto histórico, né, é real, são igrejas literais. Porém, também, ela entra também como um aspecto simbólico profético da história eclesiástica. Porque essas 7 igrejas, se nós observarmos de forma simbólica, ela vai exatamente exemplificar características e condições espirituais que existirão nas igrejas que se seguem durante o período histórico. A igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. Então, essas 7 igrejas são características, elas têm características que vão exatamente exemplificar as igrejas exatamente do nosso tempo. Então, é isso que eu queria falar de início em relação a essa questão das cartas do Apocalipse, porque na verdade elas são literais, mas também de forma simbólica representam as igrejas de qualquer contexto histórico, do tempo do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. Na verdade, amados, eu falei no início que toda e qualquer igreja, ela está inserida em um contexto. E essa igreja de Sardes, ela foi inserida em um contexto de uma cidade que algumas coisas estavam acontecendo naquela cidade que estava influenciando a igreja local, a igreja de Sardes. E aí, Sardes era uma cidade da província romana da Ásia, era na parte ocidental, e que agora hoje nós conhecemos como a Turquia asiática. Ela era a capital do antigo reino da Lídia. E aí, quando os gregos, em suas primeiras atividades colonizadoras, encontram essa cidade, uma cidade poderosa, uma cidade rica, uma cidade próspera. E uma das coisas
que ajudava na prosperidade dessa cidade era o ouro. Havia um rio ali abundante que corria e passava no meio da cidade. Era o rio Pactolo, e esse rio, nas profundidades dele, era encontrado muito ouro. E esse ouro estava enriquecendo aquela cidade. Então, era uma cidade opulenta, era uma cidade de pujança, não é? Essa riqueza tornava essa cidade poderosa. Porém, um tempo, essa cidade ela foi conquistada, exatamente foi derrotada no ano de 549 a.C. por Ciro, da Pérsia. Então essa cidade ela cai e ela depois é entregue nas mãos de Antíoco, o Grande. Então veja, é uma igreja de Sardes, dentro de uma cidade poderosa, mas que houve todos esses acontecimentos. Talvez essa igreja se gabasse por estar numa cidade poderosa, uma cidade forte, e não estivesse levando em muito consideração a sua questão espiritual. Esta cidade é tomada, ela cai. Já nos tempos de Roma, esta cidade, embora tendo um comércio pujante, um comércio grande, que fortalecia a cidade, ela nunca mais foi a mesma depois da queda para Ciro. Portanto, essa cidade ela passa um tempo e no ano 17 depois de Cristo, mesmo tendo sido levantada pelos romanos, essa cidade ela recebe uma condição geográfica muito difícil, porque há um grande terremoto e essa cidade ela cai. Lógico que depois nós temos na situação histórica que Tibério se interessa por levantar essa cidade, e porque ele levanta esta cidade, porque ele ergue essa cidade, embora ela nunca fosse mais aquela antes de ser conquistada por Ciro, ela se levanta. E daí uma coisa muito terrível acontece, é que por essa cidade se levantar, por essa cidade ter sido levantada pelo imperador Tibério, o que é que vai acontecer? Eles erguem, né, um altar para esse imperador e vão fazer o culto a esse imperador, vão cultuar esse imperador. Veja que essa igreja de Sardes, ela está exatamente nesse contexto de uma cidade que está adorando o imperador como se fosse o próprio Deus. Agora veja, uma igreja, irmãos, ela é colocada em determinado local, pastora, para servir de exemplo para a cidade, para as pessoas, para servir de testemunho. Ou seja, a igreja é colocada neste ambiente para influenciar, mas trazer uma boa influência para a cidade. E aí me parece que parte dessa igreja, pelo texto lido, pela forma espiritual da qual parte da igreja procede, e o próprio Deus vai dizer: eu conheço as tuas obras, porque Deus é o único que tem atributos que são incomunicáveis, e três atributos incomunicáveis de Deus, que são a onipotência, a onipresença e a onisciência, somente Deus tem. E por isso esse Deus, ele tem todo critério, todo poder e todo direito de olhar para dentro dessa igreja, e só ele pode julgar e saber as intenções dessa igreja. Então, essa era uma igreja no meio de uma cidade poderosa, no meio de uma cidade possivelmente corrupta, e essa igreja estava tomando outros caminhos. Quer dizer, ela estava pregando uma coisa, mostrando uma coisa que, na verdade, a reputação dela superava em muito o que verdadeiramente é o espiritual, ultrapassava o espiritual. Na verdade, essa era uma igreja que estava em grande falha. Era a igreja que estava em grande falha, e historicamente falando, estamos tratando aí de uma igreja do primeiro século da era cristã, e que a sua reputação estava não sendo aquela que o próprio Deus queria que ela tivesse. Ou seja, eles estavam testemunhando de uma certa forma, negativamente, para o que Deus queria, o que Deus propusera para aquela igreja naquele local.
Ainda no primeiro versículo, né, o Senhor diz que conhece as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, nesse primeiro versículo, ele conhece a igreja tinha uma fama, a igreja tinha recursos, a igreja era conhecida na cidade, mas o Senhor conhecia o interior desta igreja. O Senhor dizia, vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. O morto espiritualmente. E eu gostaria de perguntar ao pastor, né, hoje, trazendo para os dias de hoje, existe pessoas dentro da igreja, mas estão mortos espiritualmente? Sim, eu penso que sim, porque pelo texto lido, o versículo 1 vai dizer, eu conheço as tuas obras. Conhecer as tuas obras, isso equivale a dizer, eu já falei para a pastora, para os irmãos, que a questão do conheço as tuas obras, isso equivale a dizer, eu conheço a tua condição espiritual. Então, o Deus que é ciente de todas as coisas e conhece não apenas o aspecto exterior, mas conhece também o que está no interior do ser humano, somente Ele pode julgar, somente Ele pode ver. Então, pela própria palavra, e entendendo que essas 7 igrejas são simbolicamente representativas das igrejas que se seguiram no passado, no presente e do futuro, provavelmente sim, pode haver sim esse tipo de pessoa dentro da igreja, porque essa condição aí que o Senhor vê é a condição espiritual. E a condição espiritual nenhum homem vê, mas Deus vê. Às vezes nós estamos fazendo um grande trabalho e muitas vezes achamos que estamos fazendo um trabalho para Deus, quando na verdade não estamos fazendo nada de trabalho para Deus. Às vezes estamos fazendo trabalho para nós mesmos. E aí a gente cai exatamente nessa questão contextual aqui da igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, equivale a dizer, conheço a tua condição espiritual e geral. Tem nomes de que vive, mas estás mortas. Essa igreja se apresentava para o seu contexto social de uma forma que alguém que olhasse para ela, não. Ali é uma igreja da qual eu quero fazer parte dela. É uma igreja poderosa, é uma igreja que está numa cidade poderosa, é uma igreja que realmente vive a palavra de Deus, mas na realidade o dono da igreja, que é o Senhor, ele vai dizer para essa igreja, tu tens famas somente do que vives. Então, na boca das pessoas, quem observava a igreja de Sardes de fora, via uma verdadeira igreja, uma igreja cristã, uma igreja que era exemplo. Porém, o próprio Deus, o dono da igreja, o próprio Senhor da igreja, ele olha para o interior e ele vai dizer, igreja de Sardes, vocês só têm fama de que vive, mas vocês estão mortos. E se olharmos para a igreja da contemporaneidade, se olharmos para a igreja contemporânea hoje, o exemplo praticado por muitas delas vai mostrar isso aí. Para algumas pessoas é uma visão panorâmica muito boa e linda, porém o dono da igreja está vendo de uma forma diferente. Então pode haver sim ainda pessoas em nosso tempo, dentro das igrejas, que estejam com essa mesma postura da igreja de Sardes. A sua visão dos de fora para dentro é uma visão boa, porém a visão de Deus para essa igreja, que nós vemos muito em algumas igrejas, não é muito boa realmente. Podemos dizer que não só na igreja cristã, mas em qualquer religião, o mero estar na igreja, estar dentro da igreja, não quer dizer que a pessoa é cristã, né? Que realmente entregou a sua vida e o seu coração a Jesus Cristo. É um mero religioso, né? Ele vai à igreja, ele faz até as boas obras,
né, como Cornélio, fazia as boas obras, Sim. mas não era um cristão genuíno. Então, por isso que a carta diz que Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso interior. Deus sabe as nossas atitudes. Nesse momento, agora que estamos vivendo, não estamos dentro do templo, da igreja, do prédio, da igreja física. Mas você é a igreja. Você é a igreja. Né? E as suas obras, ela precisa agradar o coração de Deus. Ela precisa chegar ao trono da graça de Deus. Ela tem que ser agradável a Deus. Tem que ser aceita por Deus. E aí, pastora, o que é que caracteriza a vida do cristão? O que é que caracteriza a vida de alguém que alguém possa olhar para ele e dizer, ele é um cristão? O testemunho que ele dá, a vida de relacionamento e de comunhão dele com Deus, da pessoa com Deus. Porque, enfim, o que vai caracterizar um verdadeiro cristão não é o tempo que ele está dentro da igreja, ou seja, dentro do templo, não é o tempo que ele passa no templo, não é ele ir para frente ali na igreja trazer uma palavra ou pregar a palavra, não é ele estar ali um grupo de louvor levantando as mãos para o céu, cantando o Senhor. Tudo isso é dever do cristão estar, mas fazendo de forma sincera. Quando aquela mulher no poço de Jacó, a samaritana, ela chega para o Senhor e diz, olha, uns dizem que devemos adorar naquele monte, outros dizem é Jerusalém, onde é o lugar de adoração? E o Senhor Jesus chega para ela e diz, mulher, a hora vem, o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o que caracteriza um verdadeiro cristão não é o tempo que ele passa dentro do templo, não é o ele estar de domingo a domingo dentro da igreja. Lógico que o relacionamento, comunhão com a igreja, estar junto com os irmãos em comunhão é bíblico, embora esse tempo agora não seja tempo propício, o tempo propício de estarmos em conjunto, em conjunto, e aí nós devemos também, como obediência a Deus em primeiro lugar, obedecer às autoridades constituintes e estarmos nos nossos lares, mas não deixarmos de cultuar o Senhor. O que é que estamos fazendo aqui? Não estamos indo ao templo, mas estamos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, e não só nós aqui, mas em todo o Brasil, em todo o planeta. Tem pessoas hoje que estão, a maioria dos cultos online, e estão glorificando ao Senhor, e estão servindo ao Senhor. Então, a igreja de Sardes, ela estava sendo caracterizada pelo estereotipo dela, por aquilo que as pessoas estavam vendo de fora para dentro. Era o exterior que contava, mas o que caracteriza o verdadeiro cristão não é o exterior. O que caracteriza o verdadeiro cristão é o relacionamento dele com Deus em comunhão. Por exemplo, a vida oculta da igreja de Sardes, não é, estava pregando uma peça em quem via ela de fora. A igreja de Sardes, o movimento oculto dela, porque no templo era uma coisa, a cidade fora era outra, então tem que se ver isso aí. E esse movimento oculto representa essa condição hoje de qualquer igreja, de qualquer templo, tanto nas suas ações boas, como nas suas ações más. No versículo 2, o Senhor diz assim, fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, eu gostaria que o pastor explicasse, né? Existe dentro da igreja pessoas de vida dupla? É interessante isso aí, porque se nós formos olhar nos relacionamentos, não só na igreja, mas em qualquer tipo de relacionamento, aqui e ali nós estamos vendo certos tipos de pessoas que muitas vezes batem o nosso ombro, dá as mãos para nós, eu estou com você, eu estou para tudo. E no fim, você vai ver uma dubiedade nessa vida. Diz uma coisa, mas na verdade o agir dela é outra. E essa questão não só é na religião, é em todo tipo de relacionamento. Isso são nos relacionamentos sociais, isso são nos relacionamentos acadêmicos, são nos relacionamentos familiares, são nos relacionamentos comerciais. Então,
em toda e qualquer esfera da vida, tem esse tipo de relacionamento dúbio. E na igreja de Sardes, estava vendo isso. Graças a Deus que o próprio texto vai dizer lá na frente que sempre há um remanescente. Sempre há aquele remanescente no meio da igreja, que embora tenham as pessoas que muitas vezes de forma dúbia se mostrem dentro da própria igreja, Uma existe coisa, sempre, né? E fora outra. ser outra. Durante a semana, no domingo, etc., na igreja é uma coisa, durante a semana na sua vida secular, prega uma vida totalmente diferente. A igreja de Sardes estava vendo esse tipo de pessoa, porém, nem tudo era má, porque existiam pessoas ali, remanescentes, fiéis ao Senhor. Então, em um lugar, não tem tudo somente má, que de repente não tenha algo bom. Então, se for ver em todos os períodos da história da igreja, sempre vai haver esse tipo de comportamento, que não é o tipo de comportamento que o Senhor requer de sua igreja, e o tipo de comportamento que é o que o Senhor requer de sua igreja. Sempre vai existir, até a volta de Cristo, creio eu, esse tipo de comportamento, porque era exatamente esse tipo de comportamento da igreja de Sardes. Havia essa reputação, a forma externa de piedade, mas na prática era diferente. Então, é lógico que se formos olhar pelo texto lido, e que essas igrejas representam as igrejas da modernidade, em especial esse tipo de comportamento da igreja de Sardes, vai haver sim essa dubiedade de comportamento, essa maneira de comportamento, de ser uma coisa e de repente se mostrar outra, mas devemos pedir graças a Deus e agradecer ao Senhor que sempre vai haver no meio da igreja o tipo de pessoa que vai manter aquele comportamento firme, comportamento pautado na palavra do Senhor, porque a reputação dessa igreja de forma exterior passava uma coisa, quando na realidade ela pregava outra. E o pior de tudo isso é que aqueles remanescentes que ali estavam, eles precisavam ser vigilantes para que não acontecesse a mesma forma morta de comportamento de parte da igreja, acontecesse com eles também e acabasse de matar todo mundo. É bom a gente sempre lembrar que Deus conhece todas as coisas, né? Mesmo que o povo lá fora olhe para o nosso exterior e ache que nós somos bons, só fazemos o que é bom, somos aquela pessoa santíssima, né? Mas Deus conhece o interior, Deus conhece o que estamos fazendo por trás. Há uma música que eu gosto sempre de lembrar, que de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Ninguém se esconde da presença de Deus. Seja aonde estiver, tudo Deus vê. Interessante é que quando o apóstolo João fala exatamente desse ser vigilante, ele está dizendo para essa igreja, ordenando para essa igreja, faça uma vigília, né? Institua uma condição dentro de você, ou seja, o que é que você vai fazer? Reconheça, é isso que João está dizendo, reconheça que dentro de você, então, ele está falando para a igreja, está falando para o povo, ele está falando para nós. O que João está dizendo é que nós venhamos a reconhecer, façamos uma introspecção, façamos uma reflexão da nossa vida, é por isso que ele diz, seja vigilante, façamos uma reflexão do que tem sido a nossa vida, o comportamento, o relacionamento, enquanto igreja do Senhor, relacionamento com os irmãos, relacionamentos com a sociedade, qual o nosso comportamento na sociedade. Então ele está dizendo, seja vigilante e confirma o restante. No capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer, seja vigilante e confirme ao restante. Capítulo 3, versículo 2.
seja vigilante e confirme ao restante que estava para morrer. Que estava para morrer. Ou seja, não tem como a gente, nós que somos pastores, ou a igreja, os irmãos, os membros, os cristãos, quererem uma mudança na igreja sem antes fazerem uma introspecção de suas próprias vidas, porque quando nós dizemos queremos uma mudança para a igreja, não devemos esquecer que nós somos a igreja. Então não tem como, se não tivermos dentro de nós essa vigilância, sermos vigilantes, ou seja, fazermos um levantamento da nossa vida interior e nos arrependamos, se não assim fizermos. Esse restante remanescente fiel que está caminhando, eles correm o risco de receberem a má influência dos que estão de forma diferente, se nós não fizermos essa vigília, não tivermos esse cuidado com nós mesmos, então corremos o risco de perder o restante que estava caminhando para a morte. No versículo 3, o Senhor chama a igreja à volta à santidade. Ele coloca aí uns 5 verbos no imperativo. Os 5 verbos são: lembre-se, ser vigilante, né, é um dos verbos que está aí, né, já falamos. Fortaleça, é também do versículo anterior. Obedeça e arrependa-se. Podíamos dizer arrependa-se e obedeça. Então, ele diz no versículo 3, lembre-se, pois o que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Então, o lembrar, essa igreja foi ensinada. Exatamente, foi ensinada, a palavra de Deus foi colocada da forma correta, como era para ser. Eles foram ensinados para esse fim, mas em algum momento da história das suas vidas, né, da vida da igreja, eles esqueceram e retrocederam. Foram para uma linha que não era legal ir. Amaram mais o mundo do que as coisas de Deus. Né? A gente traz o exemplo de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus, né? Conhecia os mandamentos de Deus, mas Sansão tinha algo lá fora que chamou a atenção. Dele. Exatamente. Deixou se envolver pelas coisas de fora, né? E podemos ver o exemplo de Daniel, que foi ensinado, mas Daniel guardou e obedeceu e recusou-se, né? Se contaminar com os manjares, a estrutura do palácio, né? A estrutura do lugar em qual ele estava espiritual, em especial, irmãos, a questão da estrutura espiritual do lugar. Ele resolveu continuar na estrutura espiritual do que ele foi ensinado e aprendeu. Não obstante estar em outro país, não obstante ser escravo em outra localidade, embora que ele tivesse uma situação mais privilegiada do que grande parte dos que foram para lá cativos, mas ele resolveu não se contaminar com o mundo. E foi isso que fez a diferença na vida dele. Ele não alcançou a posição que alcançou só pelos seus méritos, né? Mas foi porque ele não se contaminou. A vida dúbia que nós falamos no começo, essa vida dúbia, o que caracteriza uma vida dúbia? É exatamente isso. A pessoa está na igreja, entende que é correto, serve ao Senhor, mas de repente parece que tem algo ali fora que atrai. Também, ele quer estar lá. Não sei se para se eximir da culpa, não sei. Mas ele quer estar na igreja, mas também parece que tem alguma coisa que atrai no mundo e ele quer ir para lá. Então, é a questão da vida dúbia. É você estar na igreja, porém, há algo no mundo que lhe interessa. A corrupção da cidade, o poder, a riqueza, talvez, não sei, estivesse chamando muita atenção de parte dos membros, né, parte dos irmãos da igreja de Sardes. E é isso que o próprio Deus vai condenar. Porque não é uma coisa que é o pastor que condena, não é uma coisa que é irmão. Não temos autoridade. A autoridade que nós temos é de transmitir a palavra de Deus. Questão do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, compete ao Espírito Santo. Compete a nós pregarmos, falarmos, porém, compete ao Espírito Santo produzir a mudança dentro do coração do homem. Essa mudança do coração do homem
ela não é produzida por uma vigília que eu faço no sentido, vou para a igreja fazer uma vigília, eu tenho que fazer muito jejum. Não, é produzida pelo Espírito Santo dentro da pessoa. É necessário. É o próprio Deus que faz. É o próprio Deus. Se o homem permitir. Se o homem abrir o seu coração para isso. O homem tem que abrir. É por isso que no próprio Apocalipse diz, eis que estou à porta e bate. Ele está à porta, batendo. Se o homem permitir, embora, que aconteceu ali com o profeta Jonas, quando o Senhor queria fazer uma mudança, e o Senhor disse, ainda que você não queira, em outras palavras, eu vou fazer essa mudança no seu coração. Eu acho que assim, neste tempo que estamos vivendo, um tempo que do coronavírus, né, em que temos buscado o porquê. Nós não sabemos o porquê, quem teve culpa, de onde começou. Isso pouco interessa. O que nos interessa, irmãos, é que Deus está no controle. Aí muitos podem perguntar, mas Deus fez isso? Deus permite. Porque o homem, por si mesmo, ele escolhe os caminhos a percorrer e muitas vezes Deus permite que aconteça para que esse homem veja que ele não tem controle de nada e retorne para Deus. Retorne para Deus. É por isso que o próprio Deus manda João escrever a essas igrejas. A cada uma ele dá uma advertência, mas ele também dá promessas, né? Ele manda lembrar, ele manda ser vigilante, né? Nas ações, pastor. Exatamente. Seja vigilante nas suas ações, nas suas atitudes, né? E é uma atitude que eu tenho que tomar particularmente. Ninguém vai tomar por mim, não é? Exato. Então, quando ele diz, confirma esse verbo, ou consolida, fortaleça aqueles que estavam para morrer, não é? Para que não aconteça a mesma coisa, porque o que João está dizendo aí, consolidando que estava para morrer, é que aquela igreja não estava totalmente destruída. Tinha uma parte, tinha um remanescente, como eu falei. E desses remanescentes eles estavam dizendo, consolide para que eles não morram, porque esse sono, como alguns gostam de dizer, o sono da indolência, que a igreja de Sardes estava vivendo, era um sono mortal. Era um sono que os estavam levando para a morte. E era uma morte pior do que a morte física. Era a morte espiritual. Então ele está dizendo, se liga, igreja, em outras palavras, né? Trocando em miúdos, trazendo para a nossa linguagem hoje. Se liga, igreja. Se liga, porque se você continuar nesse sono, esse sono vai te levar para uma morte espiritual. E consequência de morte espiritual, todos nós sabemos. É a eternidade sem Deus. E ele diz, né, que você de modo nenhum saberá a hora que virei contra você. Ou seja, vigilância extrema o tempo todo. Vigilância extrema o tempo todo, porque o Deus de amor, como se ele voltasse ontem, mas nem hoje. Ele voltará. E um dia ele trará juízo. Sim. Né, a toda a criatura. Isso independe de que religião você é. Um dia você vai se apresentar diante de Deus. Seja você católico, cristão, do candomblé, de qualquer religião espírita, você vai se apresentar diante de Deus. E Deus manda você ser vigilante. Lembrar. Na verdade, manda ser vigilante. Manda você, manda a mim. Manda também guardar esta palavra. Isso é a palavra de Deus, não é de homens. Os homens foram inspirados por Deus. Então manda você guardar essa palavra, guardar e obedecer. E tem mais um detalhe, arrepender-se. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas ações que têm contaminado a outros, né? Interessante é que este momento a gente está em casa para nos guardar, para não contaminar outros. Muitos não estão compreendendo isso. Não só é para não se contaminar, não é só contaminar outros. Exatamente, porque quando eu me contamino, a contaminação não vai ficar só em mim. Eu vou ter contato com o outro e vou contaminar o outro. Do mesmo jeito é o reino espiritual. Quando eu não busco Deus, quando eu não guardo, quando eu não me arrependo, as minhas palavras, as minhas atitudes
contaminam o coração e a vida espiritual de outro. Há uma frase bíblica que o nosso presbítero Sandro gosta muito, que diz assim: ser tu uma bênção. Então, ser bênção é ser bênção para outros. Porque ser bênção para mim mesma, eu vou me colocar semelhante à igreja de Sardes. Nós seremos hipócritas, egoístas, né? Nós somos chamados para abençoar outros. E aí, pastor, no versículo 3, ele diz: lembra-te, o outro, lembrar, o verbo. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que o apóstolo João está dizendo aqui? Ele está convocando as pessoas a lembrar o passado, a maneira como eles viviam, como começaram bem, como Deus tinha abençoado. Como Deus tinha abençoado. A palavra que eles tinham ouvido. Então João está chamando aquela igreja a uma reflexão, a uma tomada de decisão. Aquela igreja tinha que se levantar, se lembrar dos privilégios passados. Então, eles são convocados a mexer, a puxar pela memória, como diz o outro, puxar pela memória e fazer uma lembrança. Lembra como era a tua vida espiritual antigamente, lembra no começo, lembra do primeiro amor, lembra de como você era e lembra do que você é agora. Lembra do que Jesus fez na cruz. Lembra do que Jesus fez por sua vida. João está dizendo para aquelas pessoas: façam uma reflexão do passado de vocês. Lembrem, relembrem, puxem pela memória a palavra que vocês ouviram, a prática que vocês tinham, que hoje não tem mais. Lembrem disso, façam uma lembrança. Porque nós hoje, em pleno século XXI, se nós não fizermos uma reflexão e não puxarmos pela lembrança de quando começamos na casa do Senhor e o que somos hoje, algo vai dar errado na nossa vida. No verso 4 e 5, o Senhor volta àquilo que foi dito no início, né? Que Jesus conhece o estado da igreja. Ele conhece, irmão, mesmo aqueles que estejam dentro da igreja e não estejam andando corretamente, mas existem os remanescentes, existem os fiéis que não se contaminam com as coisas do atual século. Então ele diz assim, né? Existem uns que não se contaminaram. E ele tem uma promessa para esses que permanecem fiel. A Bíblia diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, pastor, quais são as promessas que Deus tem para aqueles que permanecerem fiéis? Veja, depois de João, nos versículos anteriores, dizerem tudo isso, que eles deviam ver o passado, retroceder, como era a vida, etc. Guardar, ou seja, obedecer a tudo que eles tinham aprendido pela palavra, o que eles tinham ouvido. Uma coisa muito séria que ele diz: arrependa-se, arrepender-se. Porque toda essa reflexão na vida era para trazer a igreja a uma decisão, e essa tomada de decisão era se arrepender das práticas que apenas era exterior e começar a voltar às práticas interiores da sua vida espiritual e do seu relacionamento com Deus e passar para aquele mundo testemunho através dessa reflexão e do arrependimento, através de sua conduta. Aí é o que a pastora falou agora sobre a questão de qual é a promessa que essas pessoas teriam. E aí, no versículo, capítulo 4 e 5, né, a gente vai ver essa questão, quando ele fala, já no final, ele vai falar sobre, aliás, o capítulo 3, o versículo 5 e depois o versículo 6, ele vai mostrar aí, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante
dos seus anjos. O vencedor. O que é o vencedor? Aí a gente vai para a vida do atleta. O atleta, ele tem um alvo, tem um objetivo a alcançar. E o próprio apóstolo Paulo, comparando muitas vezes a vida do cristão como a de um atleta que corre para um alvo buscando o prêmio, né? E lógico, da forma cristã, a gente vai saber que tipo de prêmio é esse. A nossa salvação é alcançar aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. E no meio de qualquer sociedade moderna, o que for, nós devemos nos manter firmes, a fim de, como vencedores, recebermos a promessa. E esse atleta, a visão dele é chegar no final da reta e obter o prêmio. Tá certo? No nosso caso, no caso dos cristãos, é exatamente o galardão. Né? É obter a coroa da vida, é obter a eternidade em Deus, aquele que perseverar até o fim. E esse termo vencedor, Norman Champlin, ele diz uma coisa muito interessante aqui em relação ao vencedor. Ele diz: esse termo pode ser achado em todas as cartas do Apocalipse. Interessante que todas as cartas do Apocalipse sempre finalizam com isso, né? E ele vai dizer que esse vencedor, esse termo, pode ser achado descrevendo aquele que dá ouvido às advertências feitas, cumprindo os deveres determinados de conformidade com as exigências de cada carta. Então veja, o vencedor é aquele que dá ouvido às advertências. É o que nós falamos até agora. Então, o vencedor é aquele. E aí, qual o prêmio desse vencedor? Então, nós, e isso o apóstolo João vai falar para aquela igreja, vai dizer, olha, o vencedor, em outras palavras, é aquele que está diante da advertência, ouve, olha, se arrepende e retorna a praticar as primeiras obras, a praticar um relacionamento de comunhão em santidade com Deus. Então, esse é o vencedor. Vencedor, para muitas pessoas, é uma única pessoa. No caso do atleta, só um recebe. Não é? Mas no caso da Bíblia, quem é o vencedor? É todo aquele que se arrepende, que dá ouvido, que recebe a advertência e diz, eu vou cumprir, eu vou ouvir, recebi essa advertência e eu vou fazer uma mudança no meu comportamento espiritual. Não é apenas o meu exterior, o meu comportamento exterior que vai mostrar para as pessoas que eu sou um verdadeiro crente, mas o meu comportamento interior, aquilo que eu mesmo sei. Porque não adianta a igreja passar para as pessoas uma coisa que ela não é. Ela tem que passar aquilo que Deus quer que ela passe, que é o relacionamento com Deus. E por fim ele diz, qual é a vitória desse vencedor? E a vitória desse vencedor, que é o que o apóstolo João estava levando para aquela igreja de Sardes, que precisava de uma mudança, e como aquela igreja caracteriza também as igrejas de hoje, no nosso tempo. Então, logicamente, para nós hoje, para a igreja de hoje, mude o seu comportamento. Viva uma vida em santidade para com Deus. Sirva verdadeiramente a Deus, não porque você quer angariar alguma coisa, mas porque você tem a sinceridade no seu coração e sente prazer de trabalhar na obra do Senhor, sente prazer em ser igreja do Senhor. E ele diz que para esse vencedor, finalizando no versículo 5, ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha que coisa interessante. Norman Champlin vai dizer aqui, vestido de vestiduras brancas. No 4º versículo são mencionadas as vestes brancas como possessão daqueles que andarão em companhia do Senhor na glória celeste. Ou seja, só andarão em companhia do Senhor na glória celeste aqueles que estão vestidos de brancos. Não é? E o que é estar vestido de branco? É aquele verdadeiramente em que está gozando esse relacionamento em santidade com Deus, ainda que somos pecadores e estamos aqui na terra, porém, nós já tivemos as nossas vestimentas espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. E